Chiconato apresenta Companhia do Esporte, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Programa Companhia do Esporte, patrocínio Lojas MM Mercado Móveis, a gigante do Brasil. Apoio Colégio Cepam, construindo gerações de sucesso. Gemad, tudo para o seu móvel. Olá, amigo telespectador, amigo internauta que está nos recebendo aí nesta noite de segunda-feira, programa Ceia do Esporte começando. Hoje tem muito operário e infelizmente essa queda de rendimento do time nas duas últimas rodadas, mas este é um assunto para o nosso comentarista Vinícius Albuquerque daqui a pouquinho. Olha, há muito tempo a gente fala de atletas que se perdem aí pelo fato de não ter uma boa assessoria, um bom encaminhamento e simplesmente pelas necessidades da vida ou estudo, o jogador acaba desistindo da prática de uma determinada modalidade, mesmo tendo um grande potencial. Recentemente, conversando com um amigo, ele nos contou que abriu uma agência, a BMW, e está conosco aqui nos estúdios da TV Vila Velha, o Bachir Fayad. Amigo de tantos anos, Jogos Abertos do Paraná, Jogos da Juventude, Bachir também que nos assessorou na Federação Paranaense de Basquete e Cadeira de Rodas, é um dos sócios administradores da BMW, a agência BMW, que cuida dos interesses de futuros atletas. Bachir, primeiramente, muito obrigado, prazer estar recebendo você aqui no programa Companhia do Esporte. Boa noite, professor Benhur, é um prazer estar aqui. Já estive outras vezes, sempre abordando temas interessantes, relevantes ao cenário desportivo e mais uma vez falando sobre algo que de certa forma é inovador na nossa região, justamente pela carência de empresas especializadas e como o esporte de alto rendimento ele vem crescendo bastante, a gente entendeu que havia essa possibilidade e daí a gente surgiu com essa proposta. Já temos alguns clientes, não só aqui da região, mas também de outras regiões, mas o nosso foco é valorizar atletas que estão aqui, muitas vezes sem uma oportunidade, mas com talento. A gente quer valorizar esses atletas para que eles possam alcançar seus objetivos e possam ir longe nas suas carreiras. Dentro da formatação dessa empresa, Bachir, você fez aí um apanhado para ver se existia esse tipo de mercado aqui em Ponta Grossa, porque a nossa cidade, em muitos casos, ela é resistente às novidades, né? Você sentiu, ou o que você está sentindo nesse mercado aqui na nossa cidade e também na região? Com certeza, são quase 20 anos atuando na justiça desportiva, então sempre lidando com atletas, vendo as dificuldades que eles enfrentavam, muitas vezes na hora de assinar um contrato, muitas ciladas que muitos atletas acabaram caindo durante a sua carreira, e a gente percebeu que esse suporte é fundamental. Ou seja, o atleta ele tem que se preocupar mais dentro de campo, dentro da quadra, e ter um suporte, um staff atrás que dê essa tranquilidade para que ele possa exercer a sua profissão com muita dedicação, com muito empenho. Ou seja, que ele esteja focado no ramo que ele está atuando, seja basquete, seja futsal, seja futebol de campo. Então, o atleta tendo essa tranquilidade, tendo esse suporte da família, de uma empresa, de um corpo jurídico que dê todo o suporte para que ele possa atuar, certamente o rendimento dele dentro das quadras, dentro do campo, ele vai ser muito melhor. Como é que está essa abertura, esse espaço da BMW, que eu falo na relação contatos com outras equipes, outras agências? Vocês têm muito esse vai e vem aí, essa troca de informações? Com certeza. A gente busca muito as informações, a gente corre atrás, a gente procura se especializar no tema e a gente também, devido a grandes amigos que a gente tem em várias áreas, a gente acaba conseguindo aumentar esse leque, essa rede de contatos, e isso facilita, porque a gente busca usar a credibilidade que nós temos justamente para fazer uma relação
de trabalho com transparência e com as coisas muito claras, né, entre a empresa, os clubes, os atletas, ou seja, todos os envolvidos. Então, na verdade, é uma profissionalização do esporte, justamente para que as coisas ocorram de uma maneira em que haja retorno para todos os envolvidos. A gente sabe que, historicamente, futebol e futsal aí são os campeões de audiência, com uma pequena entrada aí do basquetebol, talvez, mas existe campo, Bachir, para outras modalidades, porque, por exemplo, nós sabemos que Ponta Grossa tem um potencial humano muito forte. É claro, em alguns setores, algumas categorias, falta um trabalho um pouco mais sério, falta um trabalho um pouco mais organizado, mas eu acho que Ponta Grossa não foge do que é o Brasil, onde muitos atletas surgem do acaso, não da preparação, né? Mas a agência, ela tem essa capacidade de atender essa demanda aí de outras modalidades também? É claro, a gente sabe que no Brasil o futebol de campo ele é o mais visado, né? É o que normalmente os contratos são os que têm os maiores valores, os números são bem diferentes de outras modalidades. Mas isso não impede de atuação em outras modalidades. A gente percebe que muitas vezes o retorno financeiro ele não é tão alto quanto no futebol, porém o retorno, a gratificação de você poder auxiliar um atleta a ele despontar na modalidade onde ele tem seu talento, isso é muito gratificante. Ou seja, o atleta que de repente atua no basquetebol, no voleibol, no tênis de mesa, na natação, a gente sabe que Ponta Grossa, a região, tem talentos nessa área e a gente está aí justamente para viabilizar para que esses atletas consigam seu espaço no cenário nacional, até mesmo no cenário internacional. As dificuldades são muito grandes, muitas vezes não existe o apoio necessário, e a empresa, a agência, ela existe justamente para tentar facilitar esse trajeto que o atleta tem pela frente. O caminho, a agência vai até esse atleta em potencial, ou o atleta, ou o seu pai, procura a agência no sentido de buscar esse tipo de amparo? Ocorrem as duas situações. Quando a gente percebe um talento, a gente procura ir lá conversar, ver a questão disciplinar também, porque além tem a questão da empresa mesmo, da imagem da empresa, né? Então a gente busca atletas que realmente são exemplos, atletas dedicados, atletas que realmente vão conseguir cumprir bem o seu papel. E ao mesmo tempo também pais nos procuram, né, conhecendo já um pouco do nosso trabalho, muito por indicação de outro atleta que já está sob os nossos cuidados, e aí eles nos procuram justamente para a gente cuidar, gerenciar a carreira do seu filho, do seu sobrinho, enfim. Porque a dificuldade é muito grande, né? A gente sabe que no Brasil tem muita a questão salarial, que é uma coisa que pesa, muitos clubes muitas vezes não têm nem o dinheiro para o salário, mas a gente percebe também que o atleta ele precisa assim de encaminhamentos. Então a gente busca várias opções e dentro dessas opções a gente tenta escolher a que melhor vai ficar para o atleta. É claro que essa decisão é conjunta, a gente leva em análise vários fatores para se tomar a decisão mais sábia para que ele possa ter mais oportunidades na sua carreira. Vocês estabeleceram algum limite de idade? É claro que a gente sabe de modalidades que são mais precoces, outras modalidades você consegue desenvolver e gerenciar a carreira do atleta até com mais idade, mas para algumas modalidades a carreira termina cedo, até uma determinada idade, você sabe se o cara serve para aquilo que ele se propõe a fazer ou não. Vocês estabeleceram um parâmetro? Em caso positivo ou negativo, me fala aí que faixa etária está atingindo. Então, na verdade, assim, hoje em dia as coisas têm acontecido de maneira muito rápida, né? De repente, um atleta que está numa terceira divisão, em poucos meses acaba indo para um time de primeira divisão, e isso é muito comum e muitas vezes depende do seu rendimento dentro de quadra, dentro de campo, né? Agora, a questão da faixa etária, hoje em dia, as coisas estão acontecendo cada vez mais cedo. Por exemplo, os clubes da capital, eles já têm com atletas com 10, 11 anos, já estão sendo levados para a capital, com família, com o pai, com a mãe, com o irmão, para que possam treinar nos clubes como Paraná, Atlético Paranaense, Curitiba. Nós já tivemos contatos com os presidentes desses clubes, as portas estão abertas
Mas nessa idade é importante que se detecte o talento, e isso existem muito, o corpo técnico é muito grande, então quando a criança realmente tem o talento, mas é importante que tenha todo um acompanhamento para que isso possa ser desenvolvido até se chegar no alto rendimento. E claro que isso não atrapalhe os estudos, não atrapalhe a vida em família, a vida com os amigos. Então é todo um cuidado nessa faixa etária, mas desde essa faixa etária a gente já tem alguns atletas que a gente já vem acompanhando. É claro que não há aquela cobrança igual existe no alto rendimento, mas há aquele cuidado que é muito necessário para que ele possa ser lapidado e lá na frente ele possa brilhar. Agora, atletas, em relação à faixa etária para cima, aí a gente já tem atletas de 20 anos, de 22. Agora a gente conseguiu colocar um atleta que estava 2 anos afastado do futebol profissional, estava jogando no futebol amador aqui em Ponta Grossa, que é o Gilson Padilha. Ele vai jogar agora a 2ª divisão do Paranaense pelo Batel. É um atleta que já estava largando mão da sua carreira e, de repente, surge uma oportunidade. E aí a gente viu um empenho muito grande da parte dele no cuidado físico, na preparação. E isso refletiu numa aprovação para participar de um elenco profissional novamente. E outros atletas, aí a gente pode falar do Thales, que passou pelo Operário. O Thales foi para onde? O Thales, ele também está numa negociação com o Batel. Ele teve lá no Mato Grosso do Sul, mas a gente entendeu de maneira conjunta que era interessante ele continuar no nosso estado. É um atleta que tem muito potencial, a expectativa da torcida do Operário na época, agora no fim do ano, era que ele fosse integrado, mas são decisões que cabem em comissão técnica, diretoria. A gente não está aqui para questionar nenhum tipo de decisão, a gente está para dar o suporte para o atleta e fazer todo o possível para que ele possa continuar a sua carreira da melhor forma possível. E aí a gente tem vários talentos aí, vários atletas com grande potencial de brilharem em pouco tempo, e a gente tem dado esse suporte. O começo é muito mais difícil, depois que ele consegue já ter um nome, já ter um respaldo maior, as coisas são mais fáceis. E a gente tem, da mesma forma, dando oportunidades, dando todas as condições para que eles possam desenvolver o seu trabalho, né? E é importante que o atleta ele ame aquilo que ele gosta de fazer. A gente percebe que, principalmente no meio do futebol, ou ele gosta, ou ele ama muito para fazer aquilo, ou ele tem uma necessidade muito grande, né? Seja familiar, seja questão social. E são fatores importantes na formação aí de um atleta de alto rendimento. Mas é uma peneira muitas vezes acaba sendo cruel, né? Porque é um funil, né? Um funil enorme. Isso vai, né? São milhares de atletas. Quem não sonha em ser um atleta de futebol? Quanta gente já sonhou, e aquilo vai diminuindo com o passar dos anos, né? E isso lá no final, pouquíssimos conseguem chegar no seu objetivo final, né? A gente foi inclusive falar com o Mário César Petralha, que é um dos maiores entendidos de futebol, e ele estava com uma porcentagem lá de 17% de atletas que foram campeão mundial sub-17 por seleções. Somente 17 depois se profissionalizavam e continuavam na carreira de jogador, campeões do mundo na categoria sub-17. Então aí a gente percebe o quanto isso é bem complicado e o quanto exige esforço, paciência, dedicação, até chegar a oportunidade, o momento certo e não deixar escapar. Maravilha. Olha, que opção bacana a Ponta Grossa tem a partir de agora aí com a agência BMW. Só não falamos o telefone e o endereço. Bachir, caso alguém esteja aí nos assistindo, queira encaminhar a sua carreira ou a carreira do filho ou do sobrinho, como você comentou, o telefone para contato e onde está funcionando a agência BMW. Ela funciona no centro da cidade, na Bonifácio Vilela, número 212. A gente está no Facebook com a BMW Agency, agência em inglês. A gente tem nosso site também, que é bmwagency.com, e também temos telefones, né? O telefone é o 42-3222-3333. Então é muito fácil da pessoa hoje pesquisar no Google, ela já consegue informações, ela entra em contato conosco, a gente faz reuniões, a gente faz toda uma análise aí para dar um parecer para as pessoas. E é claro, sem ficar iludindo, né? De repente, às vezes é um desejo até do pai, mas muitas vezes o filho não quer ou não tem um potencial de ser um atleta de alto rendimento. Então é importante essa clareza, essa transparência, justamente para que haja credibilidade na nossa empresa.
Maravilha. Prazer conversar com você, Bashir Fayad, que é o sócio-administrador da agência BMW. E, é claro, nada mais correto do que você ter a sua vida esportiva sendo assessorada de uma forma profissional para que você não caia nas armadilhas do esporte, especialmente o esporte brasileiro, onde muita gente tem muito mais interesse financeiro do que propriamente na carreira do profissional. E uma coisa bem bacana, professor, para encerrar a nossa conversa, é assim, a gente tem agido não somente no Brasil, mas também fora do país, a gente já tem alargado fronteiras em relação a isso. Legal, rapaz. Eu já sou hoje advogado também em Portugal, então atuando também lá. E aí a gente já vai enviar um atleta de 14 anos de idade agora em junho, ele vai fazer teste no Benfica e no Sporting. Então ele vai ficar uma semana em cada clube, é um atleta de grande potencial aqui da cidade. E caso dê certo, aí muda com o pai, mãe, irmã, vai toda a família mudar para lá, já né, na busca de realização de um sonho. Né? O sonho muitas vezes a gente não é a gente que concretiza, mas de repente a gente pode auxiliar na realização desse sonho. E a gente sabe que a Europa, em termos de futebol, é uma escola que ensina para o resto do mundo, com certeza. E tem muito caminho, né? Certeza. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos falar de um time de futsal que está nascendo aqui em Ponta Grossa. Já tem participação garantida na série bronze do Campeonato Paranaense esse ano. E o detalhe, praticamente aí, se não, somente com pratas da casa. Fique por aí, a gente já volta. Dia desses me perguntaram o que era fundamental nessa vida pra mim. Aí eu falei: acordar bem, dar bom dia, abraçar, né? Ter objetivos e poder acreditar neles. E, principalmente, acreditar nas pessoas. Eu sou o Sérgio, tenho 7 anos de lojas MM. Eleita mais de 20 vezes uma das melhores empresas para se trabalhar. E se é melhor para se trabalhar, para se comprar, então... Nós queremos te surpreender, porque para nós, você é fundamental. E ponto final. Uau, 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 uau. Panificadora e confeitaria Bom Gosto. Doces e salgados sob encomenda. Coffee break, eventos, almoço com prato executivo, lanches e o já tradicional rodízio de sopas. Venha saborear as delícias da padaria do Beto. Panificadora Bom Gosto, Avenida Visconde de Mauá, 1307. Telefone 3229-1435. Tem tempo para ir ao mercado? A Feira Fácil Delivery pode dar uma ajudinha. Frutas, verduras e legumes selecionados, frescos e de excelente qualidade entregues em sua casa. Peça já a sua cesta. Feira Fácil Delivery, 3027-7099. O mundo mudou e o CEPAM continua crescendo. Mais espaço, novas salas, um novo colégio. Porque fundamental é ser bilíngue. CEPAM para ensinar mais e melhor. A eficiência é a essência da natureza. E por isso é uma fonte de inspiração para nós da GEMAD. Uma pequena semente plantada há quase 3 décadas atrás. Hoje é uma empresa líder de mercado, com mais de 70 lojas e faturamento anual de mais de R$1 bilhão. A natureza nos dá tudo o que precisamos através da sua eficiência. Para agradecê-la, só precisamos respeitá-la. GEMAD. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Maravilha. Estou conversando aqui com o Pio, que é o nosso convidado desse bloco, e na semana passada a gente já falou aqui do lançamento da equipe do Pio Futsal, que já está confirmado na disputa do Campeonato Paranaense da Série Bronze. Pio, prazer estar recebendo você. Mais uma vez eu recebo um entusiasta do esporte, uma pessoa que tem uma paixão muito grande pelo futsal, que culmina com isso aí. Rapaz,
Primeiramente, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que começou essa história? A gente sabe que você disputou muitos campeonatos locais, mas o que é essa situação agora, a Série Bronze aí? Que passo é esse que o Pio Futsal está dando? Como o pessoal da cidade sabe, é um sonho antigo que eu tenho. Sou um menino de Ponta Grossa, sonhei em jogar futebol em Ponta Grossa e muitas vezes eu não tive oportunidade como estou dando hoje para os pontagrossenses, né? E há 4, 5 anos eu montei uma categoria de base, sub-13 na época, né? E alguns meninos da mesma geração do meu filho, 2002, que era um time forte que eu conhecia e comecei com o sub-13. Hoje eles já estão com 17, 18 anos e também participando de campeonatos em clubes, Homens do Trabalho, no Verde e assim por diante. E há uns 2 anos eu comecei a fortalecer a ideia de participar de uma série bronze, né? Ano passado pesquisei bastante, participei bastante da vida ativa do Ponta Grossa, por trás dos panos, para poder entender como funcionava, né? Juntamente com o pessoal técnico, tanto o China quanto o Cabral, né? E com a possível saída do Ponta Grossa esse ano da Prata, né? Eu falei, eu acho que esse é o momento agora de começar e vou começar com calma, com a bronze, bem tranquilo. Atletas de Ponta Grossa, 100% atletas de Ponta Grossa, não tem nenhum de fora. Agora, Pio, o que a gente viu ano passado, é claro, e não é um desmérito ao Cabralzinho, ao China e tudo mais, a gente viu um lançamento assim bastante eufórico dessa equipe, mas ela acabou se perdendo na metade do caminho, principalmente por questões financeiras. Qual que é a base que o Pio Futsal tem para encarar uma série bronze? Eu acredito até que sejam valores menores, uma competição mais regional, mas qual que é a base que o Pio Futsal tem? Então, eu pesquisei bastante, né, sobre a questão de custos da federação, a questão de custos de viagem. Eu também participei de campeonatos de base fora de Ponta Grossa no ano passado, há 2 anos. Né? Eu participei da NFP, que é um campeonato paralelo de base do Paranaense. Né? Eu participei com o Sub-15 e depois com o Sub-17, né, com a mesma categoria. Ano passado eu entrei com as 2 categorias, Sub-15 e Sub-17. Eu participei também da Taça Paraná em Venceslau, com o Alexandre, um campeonato muito competitivo com o pessoal do interior, de Açaí, um time muito forte da região ali. E a gente teve uma performance bem interessante. Então eu consegui ter uma ideia de custos participando desses campeonatos, né? E eu me vi preparado para entrar esse ano, né? A gente está correndo atrás de patrocinadores para poder dar uma sustentabilidade melhor para o projeto, né? Perfeito. Mas a gente está bem com o pé no chão para fazer esse ano ser um ano bom, né? E não ficar devendo nada para ninguém. A ideia é essa, né? Sim. A ideia de atletas da prata da casa, qual que é? Também não gastar dinheiro com isso, muito dinheiro com isso. Os atletas, a gente vai treinar à noite, a gente não vai ter treino durante o dia. E é uma oportunidade, é um espelho para essa garotada. É um espelho. E não só a garotada, tem atletas de 26, 28 e 30 anos, né, que passaram na peneira. Você está conseguindo mesclar aí a jovialidade com a experiência. Exatamente. Eu tenho uma equipe muito jovem, que vem da minha base, uma equipe do Sub-20 que também participaram comigo nos últimos anos, que é muito forte em Ponta Grossa. E nessa peneira eu tive a grata surpresa de alguns experientes passarem. Passaram não porque eu queria que passasse, mas pelo mérito. Pelo mérito. E isso me deixou feliz porque eu vi que você não tem idade. Claro, tem um limite, porque o futebol, infelizmente, chega a um ponto que você não consegue produzir da mesma forma, mas dos que passaram com 30 anos, teve 2 com 30 anos que passaram. E agora, claro, tem uma outra fase que é filtrar esses 45 atletas que estão no grupo. São 45 atletas no grupo. Que estão no grupo. Somando o time que vai para bronze, o time que vai se manter na cidade, porque eu vou continuar jogando com a cidade, que é um outro grupo. Certo, e um Sub-20 forte também. Tem um plantel legal. E um plantel. Né? Por quê? Porque eu não quero ter que, durante o campeonato, buscar jogador fora. Se eu precisar, durante o campeonato, alguma baixa no meu time, eu busco no time da cidade ou no meu Sub-20. A ideia é essa. A ideia é ter já o time pronto, um segundo time treinando, jogando em Ponta Grossa também. Sim. Eu não quero deixar de jogar aqui em Ponta Grossa os campeonatos que eu joguei nos últimos 2 anos. Tem nome conhecido aí nessa peneirada, Pio? Já pode anunciar alguns nomes? Como é que tá? Na peneira a gente tem a lista do nome, mas eu acho que o mais conhecido é o Ronaldo, né, que é o Naldo. Teve alguns que não participaram da peneira, como o Fussa, né, como todos sabem, né. Quer jogar? Esse vai jogar, esse está garantido já. O Fussa joga um bolão, né? O homem que decidiu os campeonatos de Suíça do Ponta Lagoa, você está tirando o atleta lá que disputa. Tristeza para o time e alegria dos que jogam contra. Claro, alegria para o futsal de Ponta Grossa. Mas
como é um elenco todo de Ponta Grossa, eu não podia deixar de prestigiar um atleta como o Fussa, que vem fazendo história aí nos últimos anos de Ponta Grossa. Aí. E existem outros que já faziam parte do meu time, como o Wellington Neves também, que também joga nos clubes de Ponta Grossa. Aí, né? O nosso goleiro Galdino, né, que era do Ponta Grossa, né, e vai ter a oportunidade esse ano de realmente mostrar, né, o trabalho dele. Né. E, em contrapartida, eu tenho 2 goleiros jovens no meu plantel que estão na minha base, né, que é o Manuel com 17 anos, que já joga no time adulto há 2 anos para mim, então desde os 15 anos já joga no time adulto. Né. O próprio Klebert, lá do Santa Mônica, que é um belo goleiro também, joga muito bem. Então eu estou dando a oportunidade realmente, mas poderia pegar um outro goleiro de fora? Não, poderia, mas eu vou dar a oportunidade e vou confiar neles. Senão colocar para jogar vai ser assim. O Pio Futsal já tem a sua casa para disputar a Série Bronze ou não? A gente teve uma conversa com a prefeitura hoje, né? A prefeitura é parceira? A princípio sim. A princípio sim, se mostraram bem passivos do projeto. Eu não consegui falar com o prefeito, ele infelizmente não pôde, não estava na cidade. Espero ter essa oportunidade de apresentar esse projeto para ele. Eu acho que é muito válido para a cidade, até porque é um projeto social que está tirando muita gente da rua também, né? Claro. Que gosta de bola. Esse time adulto e sub-20 é apenas o espelho para a minha base, né? Eu tenho sub-11, 13, 15 e 17. Então... Tá aí, né? É o que precisa no esporte de uma forma geral, né? Você está fazendo algo lá em cima e já tem algo preparado algo debaixo. Preparando, né? Lá embaixo para realmente chegar forte, né? Daqui a... Não parar daqui a 1 ou 2 anos, né? E como eu disse em outros programas, meu objetivo é a Liga Nacional. Meu objetivo daqui 4, 5, 6 anos, não sei quanto tempo vai ser, mas é a Liga Nacional. Sei que não vai ser fácil a caminhada, sei que vai ser difícil, né? Mas como eu acho que tudo na vida de todas as pessoas não é fácil, a gente vai trabalhar. É você colocar o objetivo, né, Pio? É muito importante que esse trabalho conquiste cada dia mais a credibilidade, né? E ele apareça de uma forma positiva. E eu acredito quando você fala que você tem uma base, você está tirando uma garotada da rua. É claro, você tem rendimento e tem o trabalho social, isso por si só já desperta a simpatia do empresariado. Né? Agora, chegar em forma bem organizada, apresentar o projeto bonitinho, eu acho que... A forma como eu montei a estrutura, ela é sustentável, mas eu, por exemplo, eu tenho uma pessoa voltada só para o marketing, que é o Gabriel. O Gabriel, ele saiu de uma empresa que ele trabalhava para vir trabalhar comigo. Eu tenho uma pessoa só voltada para a parte administrativa, correr atrás de documentação, que é o Paulo Madureira, irmão do Ricardo Madureira, que jogou pelo Queima. Então, ele saiu de um trabalho que ele estava sólido, trabalhando e acreditou no meu projeto para aprender um pouco a questão do esporte. Eu tenho uma empresa já contratada, que é das minhas empresas, jurídico, então eu tenho um advogado que cuida da parte jurídica, da parte trabalhista, dessa parte que é preocupante tudo isso também, para também proteger tanto a empresa quanto o próprio atleta, né? E a parte contábil também. Então, eu tenho toda uma estrutura por trás já pronta, né? Porque eu sozinho não consigo fazer. Não tem como. Eu não consigo, né? Como. Tem a parte da federação, tem a parte de muita coisa por trás. E você saber se juridicamente você está fazendo a coisa correta. Sim, exatamente. Agora, o Pio Futsal trouxe para comandar ali do lado das 4 linhas um nome de peso. Wilson Bian Júnior, campeoníssimo aí, futsal feminino, futsal masculino. Como é que foi a negociação, a aceitação do técnico, que certamente você já conhecia? Como é que foi esse trabalho? O Bian, eu conheço ele há mais ou menos uns 12 anos. Ele foi um dos meus professores do meu filho, no Marista, né? E o meu filho cresceu, né? Hoje está com 17 e voltou a ser aluno dele novamente no terceirão. E toda a carreira profissional dele eu acompanhei, né? A maior parte eu acompanhei. E sempre se mostrou uma pessoa muito correta, muito sensata e um ótimo profissional acima de tudo, né? As equipes do GEM que ele teve, o Paranaense no Queima, da Bronze na Prata, e depois até aumentar a saída da Ouro, foi muito bem. Então, quando eu iniciei o projeto, o primeiro nome que veio na minha cabeça era o Bian, né? Eu só estava esperando o momento certo de atacar, porque eu sabia que ele tinha alguns projetos em paralelo, né? De categorias de base também, que eram fortes. Né, que na própria NFP. E quando eu efetivei, porque a minha preocupação, como eu não entendi como a federação funcionava, a minha preocupação era dar certo. Então eu não sabia os prazos, não sabia como funcionava, a federação parou no final do ano, então deu aquele medo, será que vai dar, será que não vai dar?
Daí quando a federação me sinalizou que eu não teria problema, que eu ia conseguir me inscrever da forma que eu me inscrevi, aí eu fui falar com o Bian. E graças a Deus ele comprou a ideia, ele viu que é um projeto realmente que eu não penso em ficar 1 ano, 2 anos só com o time, eu quero chegar em algum lugar, né? Ele acredita muito nisso também. E também na minha ideologia, como eu quero que o time ande, né? Essa questão pessoal, questão dos atletas, ter um elenco todo de Ponta Grossa, porque o técnico quando vem, ele não, tem que trazer aquele, tem que trazer esse, né? E o Bian comprou a tua ideia de ter atletas locais. Ele comprou a ideia de ter atletas locais e gostou muito da peneira que foi feita. Eu não chamo de peneira, foi um seletivo. A gente, em menos de uma semana, quando a gente lançou a proposta no Facebook da peneira e com uma campanha ela paga, ela direciona muito isso. Em menos de uma semana tinha mais de 200 atletas já inscritos. Eu tive que falar para o Gabriel Guerra, bloqueia a campanha, porque a gente não pode ter mais que isso. Sim. Mesmo assim, apareceram alguns depois pedindo para fazer os testes, a gente liberou, deu quase 300 atletas. Mas no ano passado deu 800. Eu acho que não precisa ter uma quantidade tão grande. Eu acho que quem joga futsal, quem sabe jogar futsal, vai procurar rapidamente ali. Claro. E a qualidade técnica que a gente encontrou nos testes foi fantástica. Eu acho que pelo menos uns 12 atletas que fizeram um teste só de Ponta Grossa já jogaram Paranaense. Então a gente vai chegar com um time muito forte na bronze, com certeza. Maravilha. E a base vindo junto, são 4 atletas com 17 anos. Sim. Você está dando experiência para a categoria de base, está dando expectativa para essa garotada no adulto também. E ano passado eu praticamente fui o campeão geral de Ponta Grossa, jogando com a minha base. Né? Só tinha 4 atletas acima de 23 anos. Né? Eu tinha 4 com 20, abaixo de 20, 4 abaixo de 17, com 16 anos. Inclusive meu goleiro no começo. E só 4, 3 só acima de 26, 27 anos. Então eu fui campeão aqui em Ponta Grossa, porque eu não posso ser campeão no Paraná, quem sabe. Tem que sonhar alto, né, amigo? Tem que sonhar alto. Já sonhei. Já acordei, já sonhei que fui campeão do Paraná. E está começando com o pé direito. Olha, eu conversei com o Pio Futsal aqui, eu quero ver se já nos próximos programas a gente faz um acompanhamento do treinamento da equipe, do início da temporada da equipe. A gente só, diante de tudo isso que você está falando aqui, especialmente dos teus sonhos, pelo fato de você ser um pontagrossense, acreditar nos pontagrossenses, nos atletas pontagrossenses, que muitas vezes são carentes de oportunidades, eu só posso imaginar que a coisa vai dar certo, viu, Pio? Foi um prazer muito grande conversar com você. Sucesso nessa empreitada aí. A coisa está bem estruturada, está bonita. Tem o nosso amigo Wilson Bian Júnior à frente ali, que é um nome de peso, não tenha dúvida, um nome respeitado no estado. E sucesso para toda a rapaziada. Obrigado por tua participação com a gente aqui. Eu agradeço. Maravilha. Agradeço e quem sabe tem mais novidades aí para frente, né? Talvez um time feminino, a gente está com uma ideia também. Vamos ver como vai ser. Bacana, viu? Sucesso aí para a rapaziada, para o seu trabalho, tá? Obrigado. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial daqui a pouquinho. Só falamos de Operário Ferroviário. Fique por aí. Dia desses me perguntaram o que era fundamental nessa vida pra mim. Aí eu falei: acordar bem, dar bom dia, abraçar, né? Ter objetivos e poder acreditar neles. E, principalmente, acreditar nas pessoas. Eu sou o Sérgio, tenho 7 anos de Lojas MM. Eleita mais de 20 vezes uma das melhores empresas para se trabalhar. E se é melhor para se trabalhar, para se comprar então... Nós queremos te surpreender, porque para nós, você é fundamental. E ponto final. Uau, 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 uau. Panificador e confeitaria Bom Gosto. Doces e salgados sob encomenda. Coffee break, eventos, almoço com prato executivo, lanches e o já tradicional rodízio de sopas. Venha saborear as delícias da Padaria do Beto. Panificadora Bom Gosto, Avenida Visconde de Mauá, 1307. Telefone 3229-1435. Tem tempo para ir ao mercado? A Feira Fácil Delivery pode dar uma ajudinha. Frutas, verduras e legumes selecionados, frescos e de excelente qualidade entregues em sua casa. Peça já a sua cesta.
Feira Fácil Delivery, 3027-7099. O mundo mudou e o Cepan continua crescendo. Mais espaço, novas salas, um novo colégio. Porque fundamental é ser bilíngue. Cepan para ensinar mais e melhor. A eficiência é a essência da natureza. E por isso é uma fonte de inspiração para nós da GEMAD. Uma pequena semente plantada há quase 3 décadas atrás. Hoje é uma empresa líder de mercado, com mais de 70 lojas e faturamento anual de mais de R$1 bilhão. A natureza nos dá tudo o que precisamos através da sua eficiência. Para agradecê-la, só precisamos respeitá-la. GEMAD. TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. E olha, o assunto agora é Operário Ferroviário. No meio de semana, derrota para a equipe do Cascavel e nesse domingo, empate contra a equipe do Rio Branco. Curiosamente, as 3 primeiras rodadas, o Operário dos 9 pontos que disputou, conquistou 7. E nas 2 últimas rodadas, dos 6 pontos que disputou, conquistou apenas 1 ponto. Comecemos falando então do jogo da última quarta-feira, em que o Fantasma foi surpreendido em casa, perdendo para o Cascavel por 1-0. O comentarista Vinícius Albuquerque está aqui. Vinícius, no seu entendimento, o que aconteceu com o nosso Fantasma no jogo do meio de semana? Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Prevíamos um jogo difícil, né, Bruno? Que o Paulo Foiani, o treinador da equipe adversária, né, e de uma boa equipe, bem montada, com jogadores rápidos, jogadores que realmente fizeram um ótimo jogo, né, e tiveram em todas as partes do campo, com uma marcação muito em cima também da equipe do Operário, que é difícil, equipes que jogaram assim dentro do Germano Krieger. Acho que a equipe do Cascavel foi assim, encarou realmente o jogo de igual para igual. A gente também percebeu também alguns problemas no passe, né, da equipe do Operário, que atrapalhou um pouco também, e a precipitação em alguns lances. Foi assim que em um lance, no final da primeira etapa, o Cascavel, num lance que uma quebrada de bola do goleiro, uma primeira bola que o atacante conseguiu desviar e no mano, né, o atacante da equipe adversária conseguiu fazer o drible em cima do Souza e bateu de uma forma que o Simão não conseguiu a defesa. Acho que foi um chute seco também, muito em cima, mas que depois o Operário teve o segundo tempo todo para poder fazer o empate e de repente buscar até a virada. Mas em uma noite pouco inspirada, eu acho que faltou muito a parte, no caso, técnica do Operário foi um fator que chamou a atenção. Erros de passes, acho que atrapalharam muito, passes curtos, passes que realmente fazia a diferença para poder você ter a qualidade de poder buscar o empate. E do outro lado, uma equipe muito aguerrida, até mostrou durante, né, agora é a única equipe que já está classificada, né, então realmente não foi um resultado, vinha, como a gente bem disse, de uma vitória com a equipe do Londrina, também lá em Londrina. Então a gente realmente encontrou uma equipe bem estabilizada, com bons jogadores, que realmente veio aqui e fez o seu papel, né? Acho que foi um jogo que fica de lição, né? Que possa, no caso, servir de lição realmente para os próximos jogos do Operário e que os erros não se repitam. E daí, no final de semana, o Operário desceu para o litoral paranaense, cidade de Paranaguá, em busca de uma vitória e talvez até de uma classificação antecipada para a semifinal. Sempre lembrando que a semifinal acontece entre os 2 times da mesma chave. E na matéria do Vinícius Albuquerque, com imagens do Júnior, você vê os melhores momentos de Rio Branco 1, Operário também 1. Aos 7 minutos, Danilo Baia escapa pela direita, cruza na área e Rafinha desvia de cabeça a linha de fundo. Ataque do Operário. Aos 10 minutos, Serginho Paulista recupera a bola. Em rápida troca de passes da equipe do Operário, Índio bate de direita em cima da marcação. É escanteio para o Operário.
gol já estava maduro de tanto insistir. Aos 11 minutos, em jogada ensaiada de escanteio, Danilo Baia combina com Giancarlo, que cruza na área, a bola ainda desvia na defesa do Rio Branco e sobra no segundo pau para Alisson abrir o marcador para a equipe do Fantasma. Operário 1, Rio Branco 0. Aos 17 minutos, novamente em um lance de bola parada, Johnny bate a falta e Rodrigo sobe mais que todo mundo para desviar. Quase o segundo do Fantasma, a bola passa muito perto. Aos 21 minutos, a equipe do Rio Branco começa a se soltar. Em um lance, Lucas Marques lança na área. Simão sai absoluto para fazer a defesa. Novamente em jogada esporádica, aos 23 minutos, Anderson Souza cruza e Simão de novo sai e faz a defesa. Aos 25 minutos, Andrezinho em jogada individual pela direita bate cruzado e Gustavo Índio desvia no meio da área. É o empate do Rio Branco. Aos 32 minutos, em contra-ataque, Bruno Andrade é lançado e bate cruzado perigosamente. Quase a virada do Rio Branco. Aos 34 minutos, novamente Gustavo Índio. Ele é lançado, mas Rodrigo na cobertura coloca para a linha de fundo. Aos 38 minutos, em mais um ataque do Rio Branco, Andrezinho bate de longe. A bola ainda desvia e Simão segura firme. Aos 40 minutos, em mais um ataque da equipe do Rio Branco, Bruno Andrade lança na área para Lúcio Júnior. Ele divide com Danilo Baia e quase acaba sobrando a bola. Lance de perigo da equipe do Rio Branco. Fim da primeira etapa. As equipes se encaminham ao vestiário em igualdade no marcador. Aos 7 minutos do segundo tempo, Baia pela direita cruza, Johnny fura e Índio chega batendo de primeira, quase o segundo do Fantasma. Aos 9 minutos, Índio recebe pela esquerda, cruza no segundo poste, a bola passa e Danilo Baia tenta, mas a cobertura é feita e bota para a linha de fundo, escanteio para a equipe do Operário. Aos 12 minutos, Johnny bate a falta na área. A bola passa, ninguém desvia e fica nas mãos do goleiro Gustavo Fraga. Aos 14 minutos, Índio lança Giancarlo, que recebe, tira e bate. A bola vai fraca, tranquilamente para a defesa do goleiro. Aos 15 da segunda etapa, o Rio Branco responde. Lúcio Júnior, numa linda finalização, obriga Simão no canto direito a fazer difícil defesa. Lance de perigo do Rio Branco. Aos 19, começa as sessões de escanteio do Operário. Em uma delas, Peixoto cabeceia por cima do gol. Aos 24 minutos, mais um lance de bola parada perigosa para a equipe do Operário. Johnny bate a falta. A bola passa por todo mundo, encontrando Schumacher no segundo poste, quase o segundo do Fantasma. Aos 28 minutos, contra-ataque da equipe do Operário. Danilo Baia escapa e é lançado pela direita, cruza e Schumacher desvia para fora. Aos 31, em mais um escanteio do Operário, Schumacher cabeceia. A bola passa perto. Aos 33 minutos, Johnny recebe pela esquerda, leva para o meio e bate. A bola passa por cima do gol de Gustavo Fraga. Aos 36 minutos, Robinho perde no meio e em jogada de alta velocidade pela esquerda, cruzamento de Anderson Souza. A bola passa perigosamente pela meta de Simão. O jogo fica mais aberto e aos 37 minutos, Quirino tira o cruzamento, Lucas Batatinha desvia, a bola bate na trave, quase o segundo do Fantasma.
Aos 38 minutos, erro na saída de bola do Operário. Robinho tenta o pivô, mas na hora do arremate, Índio chega fazendo a cobertura. Quase o segundo do Rio Branco. Aos 41 minutos, o Rio Branco tenta novamente com o Varley. Ele tira para o meio e bate. A bola passa por cima da meta de Simão. Aos 43 minutos, jogada mais perigosa do Operário na segunda etapa. Robinho usa o pivô de Quirino, que escora e rola. De 3 dedos, Robinho bate com perigo. Fraga faz bela defesa e espalma para escanteio. Aos 46 minutos, última jogada de perigo. Robinho tenta e bate por cima em falha da defesa. Vinícius, o que você acha que aconteceu com o time do Operário? O Gersinho iniciou a partida com várias modificações, algumas até que já se anunciavam, né? Mas no teu entendimento as coisas funcionaram? O que não deu certo nessa partida? Isso, nesse jogo a gente teve, no caso, as informações que ele poupou, no caso, o Chicão, né? No caso, o Bruno Batata também. Então ele fez, no caso, opções, o Batatinha também que vinha jogando, também ele optou por deixar no banco. Então, uma equipe diferente, né? Com Johnny no meio campo, no lugar do Robinho, na frente do Schumacher, que já jogou o jogo passado, com o Giancarlo e o Rafinha, que foi a grande novidade na equipe titular. No começo, até que a equipe começou bem, como a gente viu, algumas situações realmente de perigo, até o gol ali, o Operário realmente foi o senhor da partida naquele momento. O gol saiu cedo aos 11 minutos e antes já tinha, no caso, algumas opções e os ataques que realmente foram perigosos. E depois disso, parece que teria que ser um momento para poder a equipe do Operário ainda mais partir para cima. Foi o contrário. O Rio Branco começou a criar algumas oportunidades, claro, devido à necessidade também, era muito falado lá a pressão que realmente está tendo da própria torcida, a imprensa, que cobraram realmente um resultado melhor do Rio Branco. E realmente eles foram um pouco mais para o ataque. E aí, no caso, a gente viu poucos perigos e ameaças do gol do Simão, aquelas bolas que realmente ele saía absoluto, sem ninguém. Mas aí depois, numa falha, no caso da defensiva, da parte toda, que a bola cruza, a gente vê que realmente depois ela volta, né? Aí, se não me engano, acho que o Peixoto tenta tirar, então ela não sai, no caso, totalmente o perigo. Então, numa jogada individual, pela direita, o rapaz consegue, no caso, a finalização e a bola sobra no meio da área. Na verdade, o Gustavo Índio, né, faz de cabeça o gol do Rio Branco, que vinha até então, no caso, sendo o melhor na partida. Então a gente viu o Operário oscilando muito. Em alguns momentos bons, realmente bons momentos, Serginho Paulista fez uma grande estreia, a gente viu com o tempo de bola, antecipando, saindo com qualidade, mas do meio para frente realmente falta alguma coisa. A gente vê que realmente ainda os jogadores ainda não conseguem, a gente nota realmente uma ansiedade realmente para poder conseguir um lance, né? Até o Rafinha mesmo que vinha sem jogar, querendo decidir algumas jogadas individuais, e em outros momentos também erros de passes curtos, realmente que atrapalhou algumas jogadas ofensivas, né? Então, quando acabou o primeiro tempo, até o Rio Branco criou realmente algumas situações que poderia ter virado o placar na frente. Já no segundo tempo, acho que o Gersinho conversou no vestiário e realmente acertou algumas situações, porque a equipe voltou novamente muito bem. Aí se dá realmente mais uma oscilação, porque o Operário começa bem, cria, mas não faz, né, Beiro? A gente sabe que isso no futebol é o fator predominante que realmente define grandes partidas. Quando você cria, você tem que matar o jogo. Então o Operário foi, criou, mas faltou, no caso, um pouco mais de finalização. A gente viu que no segundo tempo foram 8 escanteios para a equipe do Operário, o que até então era ponto forte do Operário. Infelizmente, nesse jogo não conseguiu ser demonstrado. Teve um lance que foram 3 escanteios seguidos.
e no caso a bola passava para lá e para cá e ninguém conseguia empurrar. Que o Gersinho já alertava já na primeira ou segunda rodada, que era essa situação de uma bola aérea que sempre funcionou bem no Operário e dessa vez não está sendo eficiente, né? Isso, na coletiva... Mesmo tendo saído gols de cabeça aí. Exato, na coletiva passada ele comentou sobre isso, que a bola ainda não estava, né, no timing certo realmente, a entrada também ainda estava sendo acertada, então acho que isso ainda o Operário pode evoluir, pode melhorar ainda mais, né? Dentro disso tudo, né, de aí 4 partidas que o Operário não vem, no caso, como você bem disse, num rendimento tão esperado, mas ainda, no caso, demonstra ainda a sua força, porque depende só de si, né, claro que é a equipe do Curitiba, mas na próxima rodada, no caso, enfrenta uma grande equipe como o Curitiba, mas que busca, com uma simples vitória, a sua classificação para a semifinal da Taça Baimir Sucupira. Então, acho que isso é importante, né, você faz realmente lembrar, mas que realmente o Operário precisa encontrar, de repente, em uma outra situação, de repente, um encaixe de marcação, uma equipe, no caso, hoje a gente vê que falta, de repente, uma aproximação até dos próprios jogadores, né, porque o passe saia um pouco mais redondo e que possa chegar na frente com mais qualidade. A gente vê Schumacher irritado porque a bola não chega com qualidade, a bola chega, como a gente diz, quadrada, né? Então tendo que dividir com o zagueiro, fazer o pivô, é sempre complicado, né? Aquelas bolas que ele costuma fazer de cabeça com a bola jogada pelos flancos, a gente não tem visto tanto na equipe do Operário. Então a gente sabe que o Gersinho, mais do que ninguém, inteligentíssimo como ele é, logo depois da coletiva de imprensa ele comentou sobre isso também, então vai ser o que ele vai trabalhar durante essa semana, que é importante, né? Uma semana toda de trabalho. Então, a gente sabe que isso ele vai realmente consertar para que chegue no final de semana e a equipe possa fazer um jogo melhor, né, Bruno? Que o resultado vai vir realmente, se conseguir um desempenho melhor, né, uma partida que o Operário possa encarar de uma forma diferente, né, conseguindo, de repente, o resultado que possa valer essa classificação para a próxima etapa. Mas vamos ver, então, o que disse o Gersinho depois do jogo. Daí o Vinícius fala da análise do técnico da equipe do Operário. É ajuste, né? Um pouquinho de cada. A parte coletiva também não tá como a gente esperava e individualmente a gente está com alguns jogadores que estão tendo dificuldade, né? Temos que detectar o motivo disso e, como eu falei antes, se tiver que trocar e colocar um outro jogador que consiga fazer a função, a gente vai experimentar durante a semana. Mas com certeza vamos montar uma equipe muito forte para buscar a nossa classificação no próximo domingo. Dependemos só da gente ainda. É isso que a gente vai trabalhar e vai buscar para se classificar no próximo domingo frente ao nosso torcedor. No setor de meio, né, que a gente acabou ficando um pouquinho abaixo do que a gente esperava. Aí entra a segunda bola, entra a hora da criação, quando a gente recebe essa bola de frente para o gol do adversário e aí tem que buscar esse passe final. Acabamos no final do jogo errando alguns ali, acertando alguns, né? 2 bolas entraram bem, mas outras 2 a gente acabou, e talvez mais fáceis que as outras, né? De dominar e fazer o passe final para alguém definir, mas é isso aí, os atletas não deixaram de lutar até o final, mais uma vez. A gente não conseguiu o resultado que a gente esperava e que a gente veio buscar, que era uma vitória, mas lutamos aí até o final e procuramos o gol até o apito final. Em relação ao Xuxa, é um jogador que vai ter essa oportunidade, né? Acredito que não era o jogo para ele hoje aqui, um campo pesado, toda essa situação a gente tem que pensar antes do jogo, né? A possibilidade de muito choque, seria um jogo mais rápido, de mais de força, aí um pouquinho da característica dele, mas é um jogador que está treinando, que pode, quem sabe para o próximo domingo possa ser uma opção, né? Dentro da nossa necessidade, que a gente precisa de ter um melhor passe, uma melhor bola central. Acho que o Gersinho foi meio claro ali. No meu entendimento, se não houver nenhum erro de percurso, ele tem já um time formatado na sua cabeça para esse confronto contra o Curitiba. E a situação é a seguinte: no jogo do próximo domingo, é o jogo que não tem oportunidade. Tem que lançar a campo aquilo que ele entende que seja o melhor, aqueles jogadores que ele confia mais dentro das posições. Mais ou menos isso, né, Vinícius? Bem por aí, Beiro. Acho que já é a primeira decisão, né? De 3 que ainda virão, no caso, né? Uma possível semifinal e final. Essa é realmente a primeira decisão, né? Como eu repito, como uma grande equipe, também como Curitiba. Eu acho que ele realmente tem guardado o melhor, né? A gente viu que ele realmente fez descansar até o Sousa também, né? Que vinha jogando as partidas. Muitos jogos intensos, né, Bruno, com deslocamento, e isso também faz pesar.
Então a gente vê que ele também está incomodado, a gente vê que, né, realmente ele busca um acerto melhor da equipe também, então isso vai ser um fator que ele vai trabalhar durante a semana, para que possa no domingo contra a equipe do Curitiba conseguir fazer um melhor jogo, um melhor desempenho, que possa buscar o resultado. Muito bem, vamos dar uma olhada então como foram os demais jogos do Campeonato Paranaense dessa rodada. Olha aí, o Rio Branco, né, como a gente mostrou, empatando com o Operário, Paraná e Atlético empatando também 1-1, o FC Cascavel consolidando a melhor campanha dentro do Campeonato Paranaense 2-0, o Cascavel CR, por sua vez, perdendo mais uma para o Maringá, 2-1, ressuscitou o Maringá. Um bom resultado para a equipe do Operário, que foi um empate contra o Curitiba 0-0, e o Toledo também empatando com o Cianorte. Esses dois últimos jogos ali, Vinícius, bons resultados para o time do Operário, né? E até no caso a equipe do Atlético também empatando, né? Ontem com uma vitória do Operário, né? Conseguiria ter carimbado a classificação, né? Enfim, não foi ontem, mas a gente espera que no próximo final de semana realmente a classificação seja concretizada, né? Muito bem. Bem, vamos dar uma olhada então na classificação do Grupo A, como está. Aí, primeiro lugar, o Londrina, que tem saldo de gols melhor que o Fantasma. O Operário vem na segunda posição, com chances de classificação ainda Toledo com 7 pontos. Em quarto, Maringá com 6. E o Atlético, que precisa, na verdade, que aconteçam alguns milagres aí, ainda mantendo chances. Foz do Iguaçu já fora da disputa, com apenas 1 ponto ganho. O Operário ainda tem nas mãos a possibilidade, né? Depende só de si, né, Vinícius? Com certeza. Acho que é um jogo propício para a equipe do Operário. Acho que é um jogo, né, da atmosfera que o Operário gosta, de decisão. Em casa, a torcida realmente vai apoiar, vai encher o Germano Krieger no domingo para que possa realmente fazer valer esse fator casa, voltar a fazer valer, né? Eu acho que foi essa... Se tiver uma hora que a derrota seria... cabível, digamos assim, foi o jogo passado contra o Cascavel. Acho que até tira um pouco dessa... quando a equipe está 1 ano e 4 meses, como estava, sem perder, as equipes já vêm diferentes também. Então agora acho que tirou o peso. Acho que se tivesse uma hora que tinha que perder, foi agora. Para que possa, no caso agora, contra o Curitiba, buscar esse resultado e a classificação. Muito bem, vamos dar uma olhada como está o Grupo B, né? Onde vai sair aí o outro finalista da Taça Marcílio. O FC Cascavel já classificado com 11 pontos, Curitiba vem segundo com 9, com chances, Cianorte em terceiro com 7, Cascavel em quarto lugar com 6 e o Paraná ainda também com chances, com 6 pontos. Rio Branco sem condições de classificação, com 2 pontos ganhos. FC Cascavel já classificado. Quem você acha que sai aí, Vinícius, desse grupo B, hein? É difícil falar, Bruno, justamente pelo equilíbrio, né, do campeonato. A gente vê que, olha, das 12 equipes, né, 10 ainda tem, no caso, a possibilidade, fora o Cascavel que já está classificado, de conseguir a classificação. Então a gente vê o quanto os jogos têm sido decididos nos detalhes. Acho que jogos realmente do nível competitivo, que realmente faz valer que nesse momento é difícil um palpite, é difícil, né, um prognóstico, porque realmente são equipes que vêm fazendo um campeonato muito igual, né? Um ponto aqui, outro ali, que todos aí a gente viu que ainda buscam, no caso, a classificação, e acho que agora, esse final de semana, rodadas de emoção virão aí. Não tenha dúvida. Vamos ver, então, já que o Vinícius falou, dos jogos do final de semana. Todas as partidas acontecendo, domingo, eu coloquei 10 horas ali, não, é domingo dia 10, e todas as partidas acontecendo às 17 horas. Londrina e Paraná, jogo que interessa, quer dizer, nenhum jogo vai interessar o Operário se ele vencer, né? Então, mas caso aconteça de um empate aí, jogos que interessam ao Fantasma, Londrina e Paraná, Atlético e Cianorte, o Cascavel, CR e Toledo também, são 3 jogos importantes na chave do Operário Ferroviário também. Daí na sequência Maringá e FC Cascavel e o jogo do nada a ver, Rio Branco e Foz do Iguaçu, que não interessa mais nada dentro do campeonato. É claro, o Fantasma depende só de si, como a gente já frisou várias vezes aqui. E como também já comentamos, o Gersinho definitivamente tem que fazer o seu grupo entender que esta é uma final de campeonato. O Operário tem que jogar, uma vez que é praticamente o mesmo time de 2018, tem que jogar
como jogou as partidas do Campeonato Brasileiro, em especial as partidas decisivas, as partidas que deram o título ao Fantasma. Aí não precisa nem se preocupar do que acontece ali para cima, né, Vinícius? Com certeza, é bem por aí, Benhur. Eu acho que o Operário voltando a ser aquela equipe forte, né, de decisões que realmente se fez valer a qualidade do grupo, né, do plantel, com jogadores de reposição, com principalmente uma equipe muito forte, né, defensivamente. Muita pegada, né? Muita pegada, justamente. Possa fazer, no caso, valer, né? Acho que é um jogo realmente de decisão, é a cara que o Operário gosta. Como eu disse, a torcida vai prestigiar. Eu acho que tem tudo, no caso, o Operário voltar aí, no caso, o caminho de uma boa atuação. E a gente espera que isso aconteça para que possa conseguir essa vitória importantíssima. Após isso, claro que a gente espera que, no caso, de repente, a equipe do Londrina tropece, porque aí traz também, né, uma possível classificação, o único jogo, né, porque é um jogo só, na semifinal aqui no Germano Krieger. Mas isso, enfim, é para depois, né, que possa fazer, buscar realmente a vitória, que isso aconteça e que o Operário consiga a classificação, que é o mais importante. E na verdade também não dá para ficar remoendo o que aconteceu até agora, especialmente porque o campeonato não terminou, as chances não se foram. Agora a possibilidade é definitiva e realmente não tem. Tem que pensar exclusivamente nessa partida de domingo, mas com a postura daquele Fantasma que, pegada de marcação, jogo forte, correndo, ocupando todos os espaços do campo. E é claro, tenho certeza, principalmente porque esse não é um campeonato paranaense que está nivelado por cima. Eu tenho certeza que, com todo respeito à equipe do Curitiba, o Fantasma sai com uma vitória nesse domingo no Germano Krieger. Até porque os objetivos são muito grandes, né? O objetivo é de Copa do Brasil, né? O objetivo que o Operário busca desde o começo, então acho que realmente precisa dar mais, né? Se quer realmente conseguir esses objetivos, precisa também do rendimento melhor. Então espero que isso realmente o Jairzinho consiga colocar na cabeça dos jogadores, principalmente os jogadores exerçam isso dentro do campo, que é o mais importante, que é ali que tudo se resolve realmente. Então, né, que as falhas que tiveram que acontecer, aconteceram até agora e que no domingo isso fique para trás e o Operário consiga retomar o caminho da vitória. Maravilha. Vinícius, obrigado mais uma vez por tua participação aqui. Boa semana e força ao nosso Operário Ferroviário, né? É isso aí, para nós todos, né? Valeu. Maravilha. Olha, e para você que esteve conosco até agora, muito obrigado por sua audiência. Semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser, com vitória do Fantasma e classificação para a semifinal desse primeiro turno do Campeonato Paranaense da Divisão Especial. Um abraço e boa semana. Programa Companhia do Esporte. Patrocínio Lojas MM Mercado Móveis, a gigante do Brasil. Apoio Colégio Cepan, construindo gerações de sucesso. E Gemad, tudo para o seu móvel.